gravação. Então começa. Deu. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, estou gravando de tarde, né? Então, boa tarde. Não sei quando vou estar escutando, né? Hoje, então, com a segunda parte da Idade Média, vai ser bem pouca coisa, me empolguei da outra, planejei fazer 20 minutos e acabei fazendo 30 e poucos minutos, né? Mas hoje realmente vai ser curto, só faltou a parte da educação, do ensino, alguns aspectos sociais ainda, aí da cidade, muito pouca coisa, tá? Então, sobre o ensino, né? Na Idade Média, como eu falei para vocês, ela era conhecida como Idade das Trevas, né? Mas existia a universidade, é na Idade Média que surgem as primeiras universidades. Mas qual é a grande diferença das universidades da época para hoje em dia, né? Primeiro, todas eram vinculadas à Igreja Católica, todas, né? E a segunda grande diferença, enorme, gigantesca diferença, é que hoje em dia, o que é uma universidade? Aliás, já o IFE, né? O que é? Né? É um centro de pesquisa, tecnologia, investigação, né? Pesquisa, inovação. Né? E uma universidade também é um centro onde tu tem que inovar. Né? Por exemplo, tu vai fazer um mestrado, um doutorado, uma pesquisa qualquer, uma monografia, tu tem que inovar, tem que ser algo totalmente novo que ninguém tem explorado ainda. O que acontecia na Idade Média? Tu não podia inovar. Tá? Então, o que se via na universidade? Se via os mais diversos assuntos, né? Só que relacionados a autores antigos, principalmente Aristóteles. Eles utilizavam mais atenção, era Aristóteles e outros. E atenção, a universidade era só para quem tinha muita grana. Até porque era muito temido o último teste que tinha para passar da universidade, porque eram 9 dias de prova, tá? Com várias horas o dia todo, perguntas, e te perguntavam em latim, hebreu e grego, e tu tinha que saber responder nessas 3 línguas. E era, eu tenho aqui as fotos de quando eu tirei, quando visitei uma universidade medieval, da época da Idade Média, era um lugar extremamente, as provas eram orais, tá? Então, imagina se em vez de fazer prova oral com você, eu já pensei nisso. Só que muita gente se apavora, mas eu pensei nisso, fazer prova oral. Era tipo um. Pena que não tem a foto, né? É como se fosse assim, um púlpito, onde fica tu e os professores. Não, tu não, tu ficava embaixo, né? No púlpito fica a banca que vai te examinar, né? E aí dos lados fica a torcida organizada, né? Ou desorganizada. Ficam todos os estudantes, né, torcendo por ti. E era uma barulheira, uma loucura, né? Ou torcendo ou não, né? Só de para incomodar, né? Atrapalhando, tá? E a gente tinha que saber responder essas perguntas. E era o dia mais temido. Se tu passasse, tu tinha que pagar um banquete para toda a cidade. Porque a cidade era pequena, por isso que eu digo, só rico estudava. E sabe aquela expressão, só vem aqui para esquentar o banco, né? Que quando a pessoa, na verdade, não está prestando atenção em nada, é porque os estudantes, como eram ricos, né? Em tudo, na Europa, né, o inverno é muito frio, como você sabe, os assentos geralmente estavam frios. Então, eles tinham servos que sentavam antes de eles chegarem para poderem esquentar o banco, e o banco está quentinho antes de vir o estudante mesmo para se sentar. É um absurdo, né? Na verdade, dá risada, mas é verdade. Tinha uma grande rivalidade entre as universidades, né? E aquele estudante que não passasse era colocado uma chapéu, assim, como sendo de burro, você vai daquela época, não é de hoje, um chapéu de burro, e ele era dado pontapés no seu traseiro e expulso da universidade, e toda a cidade ficava debochando da cara dele e rindo e dando pontapé na bunda da pessoa. Então a pessoa às vezes nem queria fazer esse exame, né? Só estudava e nem queria fazer. Mulher, né? Mulher não podia estudar, você sabe, né? A mulher pode estudar só a partir do século XIX e olha lá. Não, mulher não podia estudar, tá? Então quase todos eram ricos, era uma classe diferente, tá? Tinha dias que eles podiam até, por exemplo, não na classe, quer dizer, me expressei mal, mas o estudante ele tinha uma posição diferente na sociedade, né? Então ele podia, às vezes, podiam ir em grupo, num bar, e tomavam tudo, faziam tudo, e não queriam pagar, e não pagavam, e pronto, ficava por assim mesmo. Então, às vezes a gente havia altas brigas, confusões, né, do dono do bar, do restaurante, dos estudantes, porque eles não queriam pagar,
né? Tinha determinadas épocas do ano que eles poderiam fazer isso, né? Tem até que hoje em dia acabou, mas teve uma época, acho que nos anos 50, por aí, que era o dia do pendura, no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Uma tradição que vem, que era um dia da semana que os estudantes iam beber e não pagavam nada. Bom, então a Universidade da Idade Média era assim, tá? Então era decoreba pura e simples. Tinha que saber de cor todas as obras dos grandes clássicos gregos e romanos. Era isso que tu tinha que saber. E decoreba, 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 e não tinha nenhuma inovação. Né? Então, só para mostrar para vocês aqui uma imagem e também tu podia escolher entre dois tipos de grupos de coisas que tu ia te formar, né? Que eram, aparecer para vocês, que eram, aqui está uma miniatura, né, aparecendo aqui o professor, né, um clérigo, como sempre, os estudantes, né, os estudantes são muito menores que o professor, isso é proposital, né, não é porque sim, que essa diferença de tamanho, né, tem a ver com status, né, e pude escolher entre o trivium, que era gramática, retórica e lógica. Lembra da retórica lá, da Grécia Antiga? Pois é, era muito importante de Idade Média saber debater. Né? Se debatia muito. Então, como eu falei para você, sem nenhum pensamento próprio, sim pura decoreba. E tinha o quadrivium, que era aritmética, astronomia, música e geometria. É interessante. Né? Então, mas claro, muito, como eu falei para vocês, nada de pesquisa, nada de inovação. Né? Era sempre a mesma coisa. Ah, e uma coisa interessante, quando eles gostavam de uma aula, eles começavam a bater com os pés no chão e as mãos nas mesas. Isso porque eles adoraram a aula. Isso em vários lugares da Europa, tá? Bom, agora aqui, quero colocar outro slide. Aqui é só uma universidade, para vocês conhecerem uma das que foi inaugurada na Idade Média, a Universidade de Salamanca. Salamanca fica na Espanha, que é do século XIII, tá? 1210, se não me engano, que foi inaugurada essa universidade, tá? Havia professores e estudantes itinerantes, tá? Então, tinha professores que eles iam de universidade em universidade da aula e eram muito conhecidos, muito reconhecidos, tá? E aí havia estudantes que iam atrás desse professor, né? Onde ele fosse, lá ia o estudante, porque achava interessante estudar com esse professor, achava interessante a linha de pensamento dele e queria estudar com ele. Se bem como eu falei para vocês, não havia muita novidade. Havia algumas pessoas que tentavam burlar um pouco, como São Tomás de Aquino, por exemplo, né? Que ele escreve sobre a razão e fé, então ele faz toda uma filosofia sobre isso, e ele tenta realmente colocar um pensamento um pouco mais pessoal sobre alguma coisa, tá? A importância do latim, como vocês sabem, tudo era latim, né? Essa é uma forma também de ficar afastado da plebe, né? Mas é uma forma de falar, né, do povão, né? Uma forma de se afastar do povão, né? Uma forma de deixar distante o conhecimento, né? As Bíblias, como você sabe, eram todas em latim, as missas eram feitas em latim, então ninguém entendia nada, e o padre por cima ficava de costas, então ninguém entendia nada, né? Então, quem sabia latim só eram os estudantes e o clero, tá? Livros, como você sabe, eu acho que eu falei já no outro vídeo, que somente a igreja tinha acesso a eles, né? Na universidade até havia, mas eram as igrejas que tinham os claustros, né? E não todos podiam ser vistos, tá? Havia o Index, né? Que era uma lista de livros proibidos, mas isso aí vai ser feito mais no Renascimento, né? E a questão dos tradutores, né, que era muito presente, principalmente em Toledo, que era uma cidade dominada por muçulmanos, mas eles foram muito importantes porque traduziram muitas obras antigas para o latim e para o grego, para ser entendido, desculpa, do latim para as línguas vernáculas, né, ou seja, espanhol, o português. A profissão de inovar, como eu falei para vocês, tá? Bom, a cidade, essa aqui, belíssima muralha, que ficou intacta até hoje em dia, que é a cidade de Ávila, que eu já fui visitar. Realmente ela era muito, muito pequena. Então, eu fui ver a visita, tu anda por dentro dela em, acho que 1 hora e meia, conhece a cidade inteira, né? E todas elas tinham muralha. Por que a cidade tinha muralha? Né? Como eu falei para vocês, os senhores feudais viviam em guerra uns com os outros. Ou, quando começaram a formação dos Estados Nacionais, os reis contra outros senhores feudais. Então, elas tinham que se proteger, porque elas eram mais ou menos independentes. O único lugar onde elas realmente eram independentes era a Itália,
que não existe ainda como país, né? Existe como país só no século XIX, né? Mas as cidades da Itália tinham realmente mais poder, né? E eram mais autônomas. Já muitas cidades de outros, digamos, países, eu falo país para facilitar o entendimento de vocês. Na época não existiam esses países, sabe? Na França, Espanha, Portugal. Bom, eles foram se formando aí, né, aos poucos, tá? Mas existia, era um proto-país, vamos dizer. Então, elas dependiam dos senhores feudais, né? Elas tinham uma dependência da, certo? Então, poucas tinham uma autonomia realmente grande. E quem dominava numa cidade era o bispo, tá? E quem morava numa cidade eram mais os burgueses mesmo, tá? Certo? Então, outro exemplo de cidade, Toledo, né? Eu tirei duas da Espanha, né? Mas poderia ter tirado de outros lugares, né? Que toda a construção de pedra, mas mais comum era madeira, né? Mas aqui é a construção de pedra. Aqui vocês podem ver que não tem muralha, já foi destruída. Tá? A cidade como sinônimo de liberdade, por quê? Porque, como eu falei para vocês na outra aula, quando o camponês fugia e ia para a cidade, se ele ficasse 3 dias fora do campo, ele era considerado livre, já não era considerado camponês. Agora, não dizia no livro onde eu li o que acontece com ele, né? Porque se ele se tornava aprendiz de algum ofício para poder ter um emprego, ou um vendedor, não sei, né? As revoltas urbanas, tá? A cidade era um mundo à parte, né? Ou seja, mais ou menos um mundo à parte, né? Onde estava a vida mais agitada, né? Mas o mais importante na Idade Média sempre vai ser o feudo. Construção de catedrais, tá? A construção de catedrais ela contribuía para a formação de algumas cidades e para o aumento das cidades, né? Por quê? Como eu falei para vocês na outra aula, na Idade Média não havia grandes quantidades de dinheiro, né? As pessoas não tinham, nem as instituições tinham grandes capitais de dinheiro. Então, e também havia muitas guerras, né? Então, isso fazia com que uma construção de uma catedral durasse não menos de 100 anos. Né? Qualquer catedral vai durar mais de 100 anos para ser construída. Porque ela é construída um pedaço, depois param 50, 100 anos, aí depois constrói mais um pouquinho, assim vai indo. Só que para construir uma catedral, tu aumenta uma cidade. Por quê? Porque tem que vir todos os construtores com as suas famílias. Aí tem que vir o pessoal que vende coisas de comer para as pessoas, vende vestiário, vende sapatos, vende algum mobiliário. Essas pessoas têm que morar em algum lugar, né? Então elas vão ter as suas casas. Então, começa a girar toda uma economia em torno da construção de uma catedral. Né? Então, para vocês verem a importância que era a construção de uma catedral para uma cidade tornar a vida, vamos dizer assim. Tá? E as catedrais eram pontos de encontro, né? E lá onde estavam as relíquias para serem veneradas. Tá? Aqui é só uma miniatura, né, de um livro medieval, de uma construção, né? Então, para ver mais ou menos como é que eles construíam. Né? Aqui é as feiras mercados medievais. Eles fazem até hoje em dia. Eu, quando fiz meu doutorado na Espanha, conheci na Espanha. Não sei se eles têm esse hábito em outros lugares da Europa, eu acho que sim. Né? Na Espanha, eles têm um hábito, tem uma época do ano, se não me engano, mais na primavera, em que eles fazem mercados medievais em cada bairro. Então, o melhor mercado medieval ganha um prêmio. E eu fui lá visitar, ver como é que é. Eles são todos trajados, como da época, né? E eles vendiam de tudo nesses mercados medievais. Né? Eles vendiam tudo mesmo, assim, achava de tudo ali. Eram coisas de comidas, temperos, sedas, tecidos, né? Vários tecidos, armaduras, pregos, de tudo que tu quisesse. Né? E também tinha shows, tinha pessoas que eram equilibristas, malabaristas, odaliscas que dançavam e tudo mais, né? Esses mercados medievais. Né? Então, aqui é uma miniatura de mercado medieval, né? Vocês veem que na Idade Média não tem tanta proporção, não tem a preocupação com a proporção na pintura, né? Sim tem a preocupação com mostrar como é que é, né? Mas não com a proporcionalidade. Vocês veem aqui que a muralha, por exemplo, ela é muito super pequena em relação às pessoas, né? Por quê? Porque o que importava para esse miniaturista, né, era fazer iluminatura, seria isso aqui, né? Importava para ele era mostrar como é que era o mercado, né? Então, as pessoas aqui jogando dados, né?
alguns aqui negociando, né? Provavelmente banqueiros, né? E assim vai. Tá? Então, como já tinha falado, o comércio era visto só como um meio, né, de sobrevivência, não como fim, né? Já não lucrar, não ficar rico, isso eu já falei para vocês. A questão da música, que era bem presente, né? Que mostra tipo um violino, né? Tocando, tipo que um violino, assim, né? E outras pessoas presentes, né? Não havia noção de indivíduo na Idade Média. Na Idade Média não havia noção nem sequer de infância. Tá? A criança ela era vista como um mini adulto, como um adulto incompleto. Tá? E logo que estava na puberdade era adulto. Não existia nem sequer a noção de adolescência também. Existia sim de jovem, claro, mas não de adolescência. Tá? Mas existia só um mini adulto e a criança era vista como um adulto que não é adulto, mas não é criança. Não se via, por exemplo, não tinha uma coisa específica para crianças, né? Roupa específica para a criança, ou uma preocupação específica para a criança, né? Não. Né? E outra coisa que não se tinha era a individualidade, tu não podia pensar diferente, tu não podia agir diferente, tu tinha que estar dentro dos padrões impostos naquela época. Se tu estivesse fora, tu já era julgado, né? Principalmente pela Inquisição. E também outra característica, isso eu vou dar quando vocês verem Renascimento, nos quadros isso aparece muito. Né? Vocês vão ver um quadro da Idade Média, as pessoas têm todos o mesmo rosto, a mesma expressão. Elas não têm expressões diferentes, rostos diferentes. Não se dá importância a isso. Né? Por que é? Se eu dou um rosto diferente um do outro, eu já estou colocando personalidade, já estou colocando que são pessoas diferentes. Né? E ao não colocar, eu não estou dando importância para isso. Né? A questão da fome, que eu já falei para vocês, a fome era muito presente na Idade Média, tanto que muitos contos medievais falam da comida, né, sagrada, né, porque realmente faltava, né, como não tinha, não tinha de verdade mesmo. Né, como eu falei para vocês, do capitalismo, as pessoas passam fome porque não tem como comprar, mas tem em excesso comida, tanto que se desperdiça comida, muita, né, principalmente nas feiras, muita coisa vai fora. Já na Idade Média, realmente não tinha. Né? Se vinha uma seca, se vinha uma chuva de granizo, se era um ano muito chuvoso e estragava as plantações, realmente não tinha. E quem mais dava mal era o camponês, porque ele tinha que pagar para o senhor feudal o que ele devia e pronto. Aí quem sofria eram as cidades, era o campo, todas essas partes sofriam com a fome. Tá? E se comia, assim, carne humana. Né? Vários cronistas da Idade Média falam isso, né? Li historiadores, né, falam isso. Não era uma coisa assim aberta, né? Óbvio que a Igreja Católica condenava isso, mas as pessoas, sim, com fome, comiam carne humana, né? E quando eu comecei a ler, eu achei que primeiro eram, bom, deveriam comer cadáveres, né? Mas também, inclusive, sequestravam pessoas, matavam para comer. Tá? Isso era a fome mesmo, desespero pela comida, tá? E comiam qualquer coisa que visse pela frente. Até me admira que não comam insetos até hoje em dia. Bom, escargot, né, que é a lesma, né, que hoje é comida fina, com certeza foi para matar a fome de muita gente, né? Bom, e aí eu termino, tá? Essa aqui é bem, realmente bem curta, como eu falei para vocês, né? Ficou bem curtinha, não foi muito tempo de gravação, acho que não foi nem 10 minutos de gravação, tá? Foi realmente curto. Só para finalizar, era, né? E a outra ficou muito grande, dividi bem mal, assim, as duas, tá? E aí a próxima tarefa, mas aí não vai ser para essa semana, né? Para essa atividade aqui, eu até ia pedir um comparativo novamente, tá? Eu até posso pedir um comparativo em relação do conhecimento e da ciência que temos hoje em dia e que antigamente não havia, tá? Eu até posso pedir isso para vocês. Mas, de alguma forma, eu quero que vocês me deem um retorno, né? De vocês viram essa parte aqui e saber o que vocês entenderam e se quiserem compartilhar alguma curiosidade ou alguma impressão que vocês tiverem, tá? E aí, na próxima semana, aí eu vou dar uma atividade para vocês fazerem, vocês vão escolher algum tema que vocês queiram fazer, tá? Eu não preciso falar agora, porque vocês vão se confundir, senão vão achar que é para agora, não é, tá? Isso é para a próxima, a terceira semana, tá? Que aí cada grupo vai escolher um assunto, tá? Que aí entre vários, tá? É peste negra, as cruzadas, várias coisas que houveram na Idade Média, tá? Se quiserem festividades,
revoltas populares, várias. Tá? Uma característica das revoltas populares na Idade Média, vale ressaltar, que elas não eram contra o sistema, porque as pessoas elas estavam acostumadas. Lembra daquela da sociedade trina que eu falei? E a coisa do pecado original, que a pessoa sofre, porque o ser humano ele tem que sofrer porque ele é filho do pecado original, que isso que a Igreja Católica falava. Então as pessoas se conformavam. Eu sou um pecador, então eu tenho que sofrer mesmo. Tá? Então as revoltas nunca eram pensando no sistema, como hoje em dia, quando tem uma revolta, ou houveram as revoluções que houveram, para mudar a sociedade. Não se pensava nisso, era impensável pensar nisso, porque achavam que aquela sociedade era a única coisa possível de ter. Então se revoltavam em revoltas pontuais, contra abusos de poder, tá? Por falta de algo, mas era muito pontual, tá? Não eram revoltas para mudar alguma coisa, não tinha, tá? Então tá, mas eu não quero dizer para vocês agora o que vocês vão ter que fazer na terceira semana, vocês vão se confundir, tá? Para agora, se for querer mesmo, é um retorno, de vocês, acho até que eu vou colocar em forma de fora, para uma coisa pequena, só uma reflexão do que chamou a atenção de vocês, sobre essas coisas que eu dei hoje, tá? Que eu dei um pouquinho da educação, um pouco da cultura, e que é a falta de ciência, a questão do indivíduo, que não tinha noção de privacidade também, uma coisa bem do século XVIII, muito forte XIX, algo mais burguês, como fala, a questão da privacidade, e é isso. Então tá, gente. Beijão e fiquem bem. Vou gravar para a gravação aqui.